Donald Trump acabou de dar basicamente uma facada nas costas de Lula da Silva. E a informação que a gente tem aqui de bastidor é que com esse anúncio bombástico do presidente Donald Trump, que agora, neste exato momento, este anúncio deixou o Lula completamente devastado e desesperado. Membros do governo Lula estão dizendo aqui que o Lula foi pego de surpresa. Lula está completamente desesperado, devastado, com uma apunhalada nas costas que ele acabou de sofrer do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu vou trazer tudo sobre esta bomba do Donald Trump que atingiu Lula da Silva em cheio. Além dessa informação, tem a segunda bomba, gente, tá? OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acabou de peitar e confrontar Alexandre de Moraes e defendeu Flávio Bolsonaro. Aquela questão da carta, gente, tá? A OAB acabou de dar um ultimato ao ministro Alexandre de Moraes. Basicamente uma ameaça. A OAB basicamente ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, peitou, confrontou o ministro. E o Alexandre de Moraes deve estar pistola com isso aqui. O motivo vocês vão entender. E também tem, gente, o André Janones, gente, tá? André Janones completo. Eu vou trazer aqui para vocês. André Janones completamente surtado, enlouquecido com a possibilidade do Lula ser enxotado da presidência da República, gente, tá? Vou trazer para vocês André Janones, que desceu agora no fundo do poço. André Janones desceu no fundo do poço, surtado, enlouquecido, daquele jeito que vocês já conhecem, completamente enlouquecido, surtado, com a possibilidade do Lula ser enxotado, expulso da presidência da República. É outra bomba que eu também vou trazer nos mínimos detalhes. Tem outras informações que eu separei. Gente, uma pancada atrás da outra é o que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundinho sequer, porque esse vídeo está imperdível do início até o fim. Tudo isso e muito mais vai estar aqui, mas não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha. Aí a deputada Bia Kicis não aguentou. Ela veio e destruiu o Janones, vejam só. Esquerdista raiz é assim, ele quer exterminar o adversário. Se pudesse, matava com as próprias mãos. Acusa o adversário de fascista quando ele mesmo pratica o maior ato de fascismo que a gente tem visto. Vocês viram aí a manifestação do Janones, né? Essa criatura aí que nem devia, na verdade, estar no Congresso, uma vez que é réu, confessou que fez rachadinha, escreveu livro confessando que fez fake news para combater o Bolsonaro nas eleições de 22 e tá aí cantando de grande, de probo, de estrategista. Minha gente, o que é isso? Que vergonha! Ele fala que pode ter polarização se for entre Lula e Serra, Dilma e Alckmin. Gente, peraí, né? Isso não é polarização, né? Isso é o teatro das tesouras. Mas tudo bem. Janones, deixa eu avisar para você. O bolsonarismo está mais vivo do que nunca. Que Bolsonaro agora, ele não é só um homem, ele já é um mito. E ele é também uma ideia, ele é um movimento, uma força que move esse Brasil. Vamos vencer em outubro e aí sim, você é que vai com o petismo todo aí, com esses petistas, tá no lixo da história. Nossa, e aí, gente, vocês gostaram do comentário aqui? Janones e o petismo vai para o lixo da história. E no último pleito eleitoral, gente, das prefeituras, o PT já sentiu o gostinho, viu? A grande maioria das prefeituras varreram, exterminaram lá o petismo, gente, tá? Vários candidatos lá à prefeitura do PT não conseguiram se eleger. Ali foi só o gostinho, só o aperitivo pro PT e pro Lula. Agora, no mês de outubro, vai ser o último prego no caixão, né? Então, quer dizer que o Janones está disposto a matar ou morrer
para exterminar, para o extermínio do bolsonarismo, para colocar, para perpetuar o Lula no poder. Ele está disposto a tudo, gente, tá? Que nível, que nível. Gente, eu vou trazer um vídeo aqui agora na tela de vocês, é um dos vídeos mais chocantes que vocês vão assistir dos últimos tempos. É esse vídeo que está aqui na sua tela. A esquerda vai tentar esconder isso aqui. Lula, o PT, a esquerda, eles vão tentar esconder aqui isso a 7 chaves. Mas tem canal Fabiana Cardoso, tem a gente aqui para mostrar e revelar a tragédia que o Lula na presidência é para o Brasil. Vocês vão ficar perplexos com o que eu vou mostrar aqui agora. Não vou dar nem spoiler. Assistam. Isso aqui está acontecendo na região que mais votou no Lula, no Nordeste. Presta atenção nesse vídeo. Ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui é assim, anoitecendo e a gente aqui entregando a lançada. Aqui é 700 quilos que a gente trouxe. Pesadinho, viu, gente? E quando nós tiramos do frigorífico, a gente pesa para poder a gente ter a noção do que a gente está entregando para a comunidade, ó. Aqui vem fígado, vem carne. Olha aí, ó, fígado. Olha aí, ó. É isso que o governo Lula vai... Isso aqui está acontecendo na região que... É, gente, tá osso. Ossada, né, gente? Tá 700 quilos de ossada. Isso aqui é Lula na presidência. E aí a galerinha que fez o L, votou no Lula... Será que eles dormem com a consciência tranquila com isso aqui? Pessoas pobres, necessitadas, fazendo fila para pegar osso de frigorífico. É inacreditável. E o Lula vai lá fora, eventos internacionais, e diz, olha, eu tirei o Brasil do mapa da fome. Eu acabei com a miséria no Brasil. Mas aqui dentro, a realidade do povo brasileiro é isso aqui. Essa é a verdadeira realidade, não é a falácia do Lula, não é as lorotas, as mentiras do Lula. Isso aqui é a realidade. Por que o Lula não passa esse vídeo aqui para os líderes lá saberem o que realmente acontece aqui no Brasil? E agora, gente, Lula, antes de trazer aqui a decisão bomba do presidente Donald Trump, que destruiu o Lula aqui agora neste exato momento, antes de trazer a decisão bomba do Donald Trump acabou de confirmar a maior bomba contra o governo Lula, contra o Lula. Mas antes de trazer, deixa eu explicar para vocês o início. Ontem, o Lula disse isso aqui. Lula diz que Estados Unidos não vão aplicar tarifaço ao Brasil, previsto para essa semana. Então, o Lula disse que os Estados Unidos não ia aplicar o tarifaço contra o Brasil. Inclusive, está aqui, ó. Vários veículos de imprensa transmitindo a fala do Lula. Lula diz não acreditar que haverá novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Porém, gente, tá? Agora é oficial. Donald Trump acaba de dar basicamente uma facada nas costas do Lula. Donald Trump acaba de dar a maior apunhalada nas costas de Lula da Silva. Agora é oficial. Governo Trump acaba de impor tarifas de 25% contra o Brasil agora, neste exato momento. A CNN teve acesso com exclusividade antecipadamente. Ela teve acesso de que o governo americano vai sim impor tarifas de 25% contra o Brasil. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula foi pego completamente de surpresa e está furioso, desesperado com essa notícia. Será? Tá aqui, gente, tá? A jornalista que acabou de soltar esta bomba que atingiu em cheio Lula da Silva. A informação que nós temos aqui, que é uma apuração de Daniel Hittner, o nosso diretor de
Política, diretor da nossa sede em Brasília, nosso analista também, ele traz a seguinte informação, que os Estados Unidos, atenção, confirmam tarifaço ao governo brasileiro. Apuração de Daniel Rittner, confirmação, portanto, do governo dos Estados Unidos ao governo brasileiro no que diz respeito ao tarifaço de 25%. Hoje é o prazo que vence. O tarifaço e a grande questão, se isso vai ser colocado ou não em prática, são 25%. E qual haveria de ser a lista de exceções? Apuração de Daniel Rittner. Reiterando para vocês, a apuração é que os Estados Unidos confirmam o tarifaço e sinalizam novas exceções. Oficialmente, é importante aqui separar as informações. Oficialmente, a expectativa para que os Estados Unidos receber agora a informação de que na parte da tarde eles façam o anúncio oficial. Porém, a apuração de Daniel Rittner é que os Estados Unidos vão sim confirmar o tarifaço e sinalizam novas exceções. E aí vou te contando aqui, tá? O que nós temos por parte da apuração bem importante de Daniel Rittner. O chefe do escritório responsável por essas negociações avisa que já levou a recomendação final para o presidente dos Estados Unidos. A decisão do escritório de representante de comércio americano encerra, portanto, um processo que começou há um ano. Começou em 15 de julho de 2025 e inclui investigação, audiências e negociações entre os dois países. Na última reunião, inclusive, que ocorreu na quarta-feira, ontem, dia 14, o secretário responsável deu as negociações por encerrado e reclamou da falta de empenho por parte do Brasil, segundo relatos feitos à CNN. Vamos aqui com Larissa Rodrigues, nossa analista, está com a gente. Está aí a matéria aparecendo para vocês. Estados Unidos, de acordo com a apuração de Daniel Rittner, confirmam tarifaço ao governo brasileiro e sinalizam novas exceções. Estamos aqui, então, adiantando para vocês, por meio dessa apuração, informação bem importante, é Breaking News, aqui na CNN Brasil. Larissa, apuração de Daniel Rittner num dia de expectativa muito grande para o resultado oficial, né? A gente compartilha esse trabalho jornalístico, mas oficialmente, nas próximas horas, isso vai ser colocado publicamente. Você, inclusive, conversou com empresários sobre essa questão, então quero te ouvir, por favor, sobre o todo, essa apuração aqui adiantando de Daniel Rittner e também o que você tem ouvido de bastidor. Vamos lá, Elisa, o que chega pra gente com o Daniel Rittner é que, o representante comercial ali avisa ao governo brasileiro de que vai ter sim sobretaxação, mas de forma oficial há uma expectativa que durante a tarde, vou seguir aqui no bastidores, Gustavo Uribe já está aqui do meu lado e a gente pensando se durante bastidores, de fato vamos ter esse anúncio oficial. O que a gente tem colocado até agora? Essa já era a expectativa do empresariado, passei amanhã conversando, estamos praticamente todos os dias, nessa expectativa, conversei com o pessoal da indústria, que a gente vê agora na imagem, com o pessoal do agro, e tem duas coisas, Elisa, que eu queria destacar. Primeiro, ali na indústria já havia essa expectativa, tanto que trouxemos ontem a informação, porque em uma determinada fala ali com algumas pessoas na segunda-feira, Lula disse, não vai ter tarifaço. E o empresariado já me dizia, Larissa, tá confundindo essa fala do presidente da República, porque o que a gente tem escutado é que vai ter tarifaço, mas essa lista de exceção vai ser aumentada. Então, o que o empresariado esperava vem confirmado agora nessa apuração de Daniel Rittner, de que, de fato, deve acontecer esse tarifaço. Havia ali quase que uma torcida, não era nem otimismo, era uma torcida do empresariado que pudesse ser adiado. Mas isso ainda a gente vai saber no anúncio oficial. Que vai ter, esse é o recado que chega do representante ali comercial junto ao governo brasileiro. Mas vai ter tarifaço nessa mesma taxa, nessa sobretaxação de 25%, vai ter tarifaço imediato. Essas informações a gente precisa aguardar o governo norte-americano de forma oficial. Muitas dúvidas, né, gente? Mas tá aí, a qualquer momento o governo americano vai soltar a nota oficial com todos os detalhes, todas as diretrizes. Fato é que o Lula tinha dito que não vai ter tarifaço. Foi desmentido, né? Vai ter tarifaço. Essa notícia acabou de ser confirmada aqui com exclusividade pelo jornalista da CNN, que acabou de confirmar que sim, o Brasil será taxado. A tarifa será de 25%. E um ponto que me chamou muita atenção aqui nesta notícia divulgada aqui pela CNN, pela jornalista, no momento em que ela fala que os Estados Unidos, eles ficaram decepcionados com o empenho do Brasil. Ou seja, a falta de empenho. Eu acho que os Estados Unidos pensou assim, poxa, o governo brasileiro, o Lula, responsáveis aí por essa questão das tarifas, vão vir aqui, vão lutar, com unhas e dentes para proteger os empresários brasileiros, vão vir para cima, vão dar justificativas, vão pedir, vão lutar, mas não. Então o governo americano, bem claro aqui a jornalista disse que ficou muito decepcionado com o empenho, ou seja, a falta de empenho do governo Lula para proteger
para tentar que essa tarifa não fosse sobreposta contra, né, os empresários brasileiros. É isso, gente. Lula agora, com esse tarifaço, né, segundo ele, não ia acontecer, aconteceu. E o que é que o Lula vai fazer com isso de agora em diante? O que é que o Lula vai fazer com essa bomba de agora em diante? Ele vai colocar o seu time para entrar em campo para buscar soluções, proteger o povo brasileiro, os empresários brasileiros, ou vai utilizar esse tarifaço para fazer campanha, fazer comício e se lixar para o empresário brasileiro, o povo brasileiro? Fazer comício, fazer campanha, discurso da soberania, vai jogar a culpa no Flávio Bolsonaro, que estava lá semana passada exatamente lutando para que esse tarifaço não acontecesse. Qual vai ser o comportamento de Lula de agora em diante? Coloque aqui embaixo a opinião aí sincera de todos vocês. A gente está aqui na imprensa a notícia tão temida pelos empresários. Emissora diz que o secretário dos Estados Unidos já confirmou o tarifaço ao governo Lula, ao incompetente desgoverno Lula. Dessa vez, o Lacombe bateu forte no ministro Alexandre de Moraes. Vejam só a bomba que o Lacombe descobriu e explodiu contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu tô aqui até agora, gente, tá? Arrepiada com esse vídeo aqui do Lacombe contra o Moraes. Vocês vão entender o motivo, vejam só. Alexandre de Moraes morre de medo de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes morre de medo de Jair Bolsonaro, dos papéis que, mesmo preso, ele poderia desempenhar. Por isso, o maior tirano do STF tem suas próprias leis. Por isso, ele pratica sem parar abusos, arbítrios e ilegalidades. Agora, Moraes avança sobre Bolsonaro e seu filho mais velho, pré-candidato a presidente. Mais uma vez, o tal Estado democrático de direito é esfacelado. Tudo o que Moraes quer é matar Jair Bolsonaro, custe o que custar, porque o teme. Se o plano para assassinar o ministro do STF sempre pareceu um delírio, com seu corpo sendo desovado na estrada entre Brasília e Goiânia, o esquema para eliminar Bolsonaro é real e vai sendo executado, claro, em movimentos verdadeiramente criminosos. Bolsonaro foi condenado de forma ilegal, ele não cometeu crime algum. Se a prisão não foi capaz de pulverizá-lo, as medidas cautelares impostas servem para isso. A proibição para que use suas redes sociais ou as de terceiros não deveria impedir que outras pessoas usassem suas próprias redes para falar de Bolsonaro, ler suas cartas ou difundir suas ideias e orientações. Moraes, a revelia das leis, proibiu um filho de visitar o pai até depois do primeiro turno das eleições. Como Flávio é também advogado de Jair Bolsonaro, ele não poderia ser impedido de ter acesso ao cliente, mas a OAB está quieta. A comunicação por correspondência é garantida por lei a qualquer preso. E cogitar propaganda eleitoral a simples divulgação de uma carta escrita por um preso é um assinte. O mais assustador é a constatação de que, há muito tempo, não vale mais o que diz a Constituição. Não somos iguais perante a lei. Basta verificar como Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em todas as instâncias, se comportava na prisão em Curitiba. Suas cartas frequentes eram lidas na íntegra em transmissões ao vivo pelos companheiros. Sua cela ficava aberta, funcionava como se fosse um gabinete. Em 2018, num período de apenas 6 meses, foram 572 visitas na sede da Polícia Federal, uma média de 3 por dia. O acesso a Lula era praticamente livre a todos os correligionários e ao seu batalhão de 21 advogados. A campanha de Fernando Haddad naquele ano foi tocada da prisão. E Lula ainda pôde conceder 22 entrevistas e escrever artigos até para o New York Times. Moraes está interferindo mais uma vez numa eleição. Ele encontrou na última carta do Bolsonaro, lida pelo filho, expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto que podem configurar propaganda eleitoral antecipada. Enquanto isso, Lula está em plena campanha, faz tempo.
usando pesadamente a máquina do Estado a seu favor. E não se trata apenas de propaganda eleitoral antecipada, capaz de gerar uma simples cobrança de multa. O desfile da Acadêmicos de Niterói este ano usou recursos dos pagadores de impostos, o que pode configurar abuso de poder econômico. E a punição a algo assim é a cassação de uma candidatura. Pelo menos, não dependendo da avaliação de um ministro do STF, a escola de samba foi rebaixada. O Brasil perde cada vez mais a liberdade e, se não agirmos intensamente agora, não haverá volta. Se um povo perde a capacidade de resistir a abusos, arbítrios e ilegalidades, a liberdade dificilmente pode ser reconquistada. É preciso união, que todos estejam ao lado de Bolsonaro. Se ele ainda não pode ser candidato a presidente de novo, que possa ser agora o grande articulador da importante campanha ao Senado e o principal cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro. Moraes, por enquanto, conseguiu barrar apenas uma nova candidatura do ex-presidente e treme de medo diante da liderança de Jair Bolsonaro. E nós não podemos mais ser um país sem lei, entregue a um tirano metido a valente, que acha que pode tudo, mas que no fundo é apenas um criminoso covarde. Alexandre... Gente, tá aqui discurso, né? Uma análise. Uma das análises mais fortes, impactantes do jornalista, né? Grande jornalista Lacombe até hoje, gente, tá? Eu fiquei arrepiada quando eu vi essa análise dele e decidi trazer aqui para vocês. Grande jornalista, corajoso Lacombe. E teve 2 pontos aqui dessa análise do Lacombe que me chamou muita atenção. Lá no início, ele disse que, na opinião dele, ele acha que, na verdade, o que o Alexandre de Moraes quer é matar o Bolsonaro. Na opinião do Lacombe, ele acha que Alexandre de Moraes, na verdade, quer matar Jair Messias Bolsonaro com todas essas decisões que ele tomou contra Jair Messias Bolsonaro. E um outro ponto que chamou muita atenção já agora no finalzinho. Na opinião dele, ele disse que Alexandre de Moraes tem medo do poder e do capital político de Jair Messias Bolsonaro. Lacombe disse que Alexandre de Moraes tem medo de Bolsonaro. Esse talvez seja um dos principais motivos de tanta perseguição, de tantas decisões contra o presidente Bolsonaro. Vocês concordam, gente, com o Lacombe? Vocês acham que ele pode estar querendo matar o Bolsonaro? Vocês acham que o Alexandre de Moraes tem medo do Bolsonaro? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Quero ver a opinião, aquela análise crítica. Esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos. Faz questão. Esse aqui é um canal democrático. Eu gosto muito de ver a opinião de vocês, aquela opinião sincera. Vocês acham que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro? Vocês acham que o Alexandre de Moraes tem medo do poder do Bolsonaro, do capital político do Bolsonaro? Faço questão de ver o seu comentário aqui embaixo, tá? E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer aqui a partir de agora é uma bomba, gente, tá? Que abalou as estruturas de Brasília nesse dia de hoje. Vejam só o Janones, gente. O Janones, ele simplesmente desceu no fundo do poço, gente, tá? Isso aqui pra mim é degradante. Descer nesse nível. Isso aqui pra mim é um lixo de político, gente, tá? Eu vou ser muito sincero, honesto com vocês, que decepção se tornou o André Janones. Depois dessa fala, meu Deus do céu, gente, quanta ruindade no coração, quanta maldade no coração, quanto requinte de crueldade, de perversidade. Por que tanto ódio assim dos bolsonaristas, né, do eleitor de direita? Eu fico me perguntando em qual ponto da política, em qual momento da política que o Janones consumiu, né, ele absorveu tanta raiva e tanto ódio que ele tem assim do bolsonarismo. O que é que os bolsonaristas fizeram de tão grave para o Janones
para ele ter chegado nesse ponto catastrófico. Isso aqui é extremamente grave, gente. Janones, vejam só o que ele disse nas redes sociais dele. A meta não é mais eleger o Lula, mas a meta agora é dizimar, exterminar o bolsonarismo. O Janones, gente, ele quer não só eleger o Lula, mas ele quer exterminar o bolsonarismo da face da terra, gente, tá? Que ódio é esse? Tá aqui, ó, saiu na revista Veja. O deputado federal André Janones afirmou que a meta para o ano de 2026 não deve ser mais a reeleição do presidente Lula da Silva do PT, como vem sendo pregado por praticamente todos os governistas, mas o extermínio completo do bolsonarismo. Ele disse o seguinte nas redes sociais dele: a meta não é mais eleger Lula, a meta é dizimar e o extermínio completo do bolsonarismo da face da terra. E isso só acontecerá com uma vitória esmagadora de Lula em outubro. Vaidade? Prepotência? Não, apenas uma necessidade do momento. Vencer com uma margem pequena de votos manteria o bolsonarismo vivo por no mínimo mais 4 anos. Já uma vitória cachapante seria uma espécie de tira-teima de 22. Representaria uma vitória definitiva da democracia brasileira face ao Gente, feito isso, não precisaremos mais nos submeter ao lamaçal que o bolsonarismo nos impôs nos últimos anos. Polarização? Talvez ela continue existindo, porém nos moldes de Lula e Serra, Lula-Alckmin, Dilma e Aécio, etc., declarou o parlamentar que ficou conhecido por dar muitas declarações polêmicas nos últimos anos. E esta é mais uma que vai entrar para o rol das declarações polêmicas do homem, desesperado, surtado. Na mesma publicação nas redes sociais, Janones afirmou que ainda está chegando a hora de arregaçar as mangas e ir cumprir o que chamou de missão a qualquer custo. Eu estou pronto para matar ou morrer, declarou Janones. Gente, o que é que aconteceu com Janones? É surreal isso aqui, o nível de ódio dos bolsonaristas. Sabe aqui também, Janones prega extermínio do bolsonarismo e fala em matar ou morrer. Isso tudo aqui, gente, tá? É desespero. Desespero do Lula ser enxotado da presidência da República por Flávio Bolsonaro. Vocês estão vendo aí as últimas pesquisas. A última pesquisa revelada ontem coloca Flávio Bolsonaro empatado, tecnicamente empatado com o Lula, e o desespero está tomando conta. Para mim, isso aqui é total desespero. Como que um homem desse conseguiu uma vaga de deputado federal com essa crueldade no coração, dessa maldade no coração?